Se ser inteligente é uma vantagem, por que tantas pessoas inteligentes sofrem na vida? Você pensa demais para tomar qualquer decisão, você luta contra a falta de motivação, você se sente desconectado da maioria das pessoas e às vezes você sabota o teu próprio sucesso. A verdade é que a inteligência, ela é uma faca de dois gumes, e se você não souber como controlar, ela pode se voltar contra você ao invés de te ajudar. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar a maldição da inteligência e por que as pessoas inteligentes muitas vezes enfrentam mais desafios na vida e como você pode escapar dessa armadilha. A maioria das pessoas ela assume que ser inteligente torna a vida muito mais fácil, que se você for esperto, você for bem-sucedido, você for rico, você for feliz, isso tudo te torna alguém melhor e muito disso vem por conta da inteligência. Mas tem muitos estudos que mostram o oposto. Eles mostram que pessoas inteligentes têm maior propensão à ansiedade, à dúvida extrema e também à frustração. E aí você me pergunta, mas Arthur, por quê? Primeiro, que pensar demais faz você paralisar por análise. Então, as pessoas que são inteligentes, elas enxergam todos os cenários possíveis, inclusive a maioria dos cenários onde elas fracassam. Então isso pode gerar uma dúvida extrema e muito medo de agir. Então Sêneca diz uma frase muito importante que tem a ver com isso, que é: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Um outro ponto super importante que as pessoas inteligentes elas tendem a fazer é colocar muito peso nas expectativas. Então isso leva você a ser uma pessoa extremamente perfeccionista e ter medo de fracassar. Isso faz com que você acabe se tornando extremamente mais resistente a correr riscos. E outro ponto é que você, sendo muito inteligente, você acaba tendo dificuldade de se conectar com as outras pessoas e as conversas elas acabam parecendo ser superficiais. Isso torna a vida social aí um pouco mais frustrante, talvez até solitária. E aí tem a parte mais assustadora disso tudo, que a inteligência nem sempre nos leva a melhores decisões. Na verdade, ela muitas vezes cria pontos cegos que fazem as pessoas inteligentes ficarem presas. Isso muito por conta de algo chamado a ilusão do conhecimento, que ao invés de você se aprender e se adaptar, você resiste à mudança pelo fato de você ser extremamente inteligente e pelo fato de que você cria uma expectativa em cima daquilo e você visualiza muitos cenários de fracasso. O outro ponto é o paradoxo da motivação. A gente se pergunta por que trabalhar tanto se a vida não tem sentido? Isso acaba te levando para inúmeras crises existenciais e crises de procrastinação, por exemplo. E Nietzsche diz uma frase muito importante a respeito disso: de quem tem um porquê pode viver para suportar qualquer como. Um outro ponto extremamente importante que faz as pessoas inteligentes muitas das vezes não terem sucesso é a armadilha do perfeccionismo. Então nós tememos que o trabalho não seja bom o suficiente, a gente procrastina ou a gente nunca começa de verdade. E é por isso que muitas pessoas brilhantes falham na hora de executar. Elas dizem presas em suas mentes em vez de agir. E agora que você, depois de tudo isso que eu comentei, entendeu que você ser necessariamente inteligente ou você conhecer pessoas necessariamente extremamente inteligentes ou mais inteligentes que você, não quer dizer que essas pessoas vão obter sucesso na vida, seja ele qualquer tipo de sucesso, e aqui nós não estamos falando somente de sucesso financeiro. Você se tornar e ser muito inteligente de natureza faz com que você tenha algumas pedras no seu caminho, e isso, com toda certeza, isso acaba sendo um bloqueio para que você se torne a sua melhor versão, porque por um lado você consegue visualizar todos os cenários possíveis para aquela determinada atividade, sejam cenários bem-sucedidos e sejam cenários de fracasso. Você tende a olhar e dar sua atenção, focar a sua atenção maior em cenários de fracasso.
e você acaba criando expectativas demais. Muitas das vezes na sua cabeça aquela atividade já foi feita, falta apenas executar e isso pode acabar sendo chato para você, uma vez que você não consegue agir para tomar aquela atividade. E um dos pontos extremamente importantes agora que você já entendeu o problema é você conseguir agir antes de pensar demais. Então você precisa agir antes de pensar. O ato de agir vence o ato de analisar se vale a pena agir. Então existem regrinhas de produtividade que são usadas hoje em dia. Uma delas é a regra dos 5 segundos, que você tem 5 segundos para pensar e tomar uma ação, porque depois de 5 segundos a atitude que você tomar vai ter um custo muito alto, porque você vai começar a pensar demais sobre fazer aquilo e isso não vai te ajudar a tomar aquela ação. Um outro ponto é a regra dos 80%, a regra de Pareto, onde feito é muito melhor do que perfeito e que você precisa também, no terceiro ponto, cercar-se de pessoas que te desafiam. Então, se você tem muita inteligência e você não está num ambiente onde você está com pessoas inteligentes, melhores que você, e pessoas que te puxam para que você consiga performar essa inteligência que você tem, você provavelmente vai ser mais uma pessoa frustrada, sentada, a bunda no sofá, em casa, sem agir e olhando o mundo ao redor e entendendo que você conseguiria fazer muitas das coisas melhores, mas você tem medo de fracassar. Lembre que inteligência sem ação é um potencial extremamente desperdiçado. Marco Aurélio diz uma frase muito importante, que é: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Então, haja. Não fique pensando e criando ideias mirabolantes sobre como você vai fracassar tomando determinada ação, mas você deve primeiro agir. Então, ser inteligente não é o suficiente. Então, se você se menospreza porque você aí tem um amiguinho que você acredita que ele é mais inteligente que você, tenha certeza, ser inteligente não é o suficiente. Eu conheço pessoas que, se inteligência é algo comum e inteligência na visão geral das pessoas é uma pessoa culta, que lê, que busca mais conhecimento. Eu conheço muitas pessoas que não leem coisas formais, que odeiam ler livros, que nunca leram nenhum livro e elas têm um sucesso financeiro gigantesco porque elas agem, elas não têm medo de fracassar e muitas das vezes elas não estão nem aí para fracassar, elas buscam fracassar, porque o ato de buscar fracassar vai te levar cada vez mais perto do sucesso. Então, se você não controlar a sua mente, sua inteligência ela pode se tornar uma prisão em vez de uma ferramenta. Você precisa usar a sua inteligência para uma ferramenta e não para uma prisão. Então eu te deixo a seguinte pergunta: qual é a coisa que você está pensando demais e que poderia agir agora? Comenta aqui embaixo. A diferença, lembrando, entre pessoas inteligentes, bem-sucedidas e bem-sucedidas é que as pessoas inteligentes e que são bem-sucedidas, elas não ficam presas à execução, elas executam e elas buscam sempre errar, porque errar é o melhor aprendizado que você tem. Você sempre vai buscar errar para conseguir chegar no resultado. O resultado ele nunca vai vir por um acaso bem-sucedido. E se ele vir por um acaso bem-sucedido, ele pode ir tão fácil quanto ele veio, porque o que vem fácil, vai fácil.